O que aconteceu com Elise não caberia em palavras. No hospital onde trabalhava havia quase 10 anos, era conhecida por todos como alguém dedicada, atenciosa e profundamente humana. Seus colegas confiavam nela, os pacientes a adoravam. Não havia uma única ocorrência em seu histórico profissional, mas bastou um único turno, uma única noite, para que sua vida se despedaçasse como vidro sob pressão. Aquela noite estava particularmente silenciosa, como se o próprio hospital pressentisse que algo estava prestes a acontecer. Era final de inverno em Dresden, e os corredores frios pareciam ainda mais vazios. A ala VIP recebeu, às pressas, um paciente muito especial, o Sr. Maximilian Kramer, magnata da indústria automobilística e um dos homens mais ricos e influentes da Alemanha. Elise soube de sua chegada minutos antes de iniciar o plantão noturno. Maximilian tinha sofrido um infarto fulminante enquanto jantava em sua mansão. Chegou à UTI com sinais de recuperação surpreendentes. Por decisão da equipe médica, foi transferido para um quarto reservado, sob vigilância intensiva. Elise ficou responsável por monitorar seus sinais vitais naquela noite. E o fez com a atenção de sempre. Às 2h17 da madrugada, ela percebeu que o ritmo cardíaco do paciente estava ligeiramente irregular. Não era algo fora do padrão, mas havia algo no semblante dele que a fez estremecer. Seu rosto estava rígido e os lábios levemente azulados. Elise apertou o botão de emergência e chamou o médico de plantão, que levou cerca de 5 minutos para chegar. Mas aqueles 5 minutos foram fatais. O homem morreu, e com ele, parte da vida de Elise também. O relatório médico apontava a inconsistência no acionamento do protocolo emergencial. Apesar de ter apertado o botão, não houve registro eletrônico. A hipótese levantada: negligência. Ou, pior, sabotagem. Elise jurava que fez o chamado, mas o sistema dizia o contrário. Na manhã seguinte, foi afastada temporariamente, para averiguação. 3 dias depois, sem sequer poder se explicar, foi demitida. Recebeu uma carta seca, protocolada, assinada pelo diretor do hospital e com o carimbo que ficou gravado em sua memória como um golpe final. Conduta inadequada. Voltou para casa naquele dia como uma morta-viva. O pequeno apartamento nos arredores de Dresden, onde vivia sozinha desde o divórcio, parecia ainda mais apertado. As paredes ecoavam a injustiça. Por dias, ela sequer saiu da cama. Alternava entre o silêncio absoluto e os soluços abafados. Não atendia ligações, não respondia mensagens. A única pessoa que insistia em falar com ela era sua irmã mais nova, Miriam, que morava em Hamburgo e tentava, à distância, oferecer algum tipo de apoio. "Você é uma das pessoas mais corretas que conheço", dizia ela. "Isso não pode acabar assim." Mas parecia que sim, que tudo tinha acabado. As contas começaram a se acumular. O aluguel, a energia, o cartão de crédito. Ela teve que vender o carro. Depois, algumas joias herdadas da mãe. Mandou currículos para dezenas de clínicas. Tentou mudar de cidade, mas o nome dela estava marcado. O caso havia saído na imprensa local. Um escândalo discreto, mas suficientemente prejudicial para fechar portas. Enfermeira é demitida após erro com o magnata. Bastava uma busca no Google. Na vizinhança, começaram os cochichos. O padeiro do outro lado da rua, que antes sempre sorria para ela, agora apenas balbuciava um bom dia seco. A senhora do segundo andar, com quem dividia o jardim, parou de cumprimentá-la. Havia algo doloroso em ser julgada não apenas por desconhecidos, mas por pessoas que, até então, pareciam gostar dela. 3 meses se passaram assim. Um silêncio cinzento, uma desesperança corrosiva. E então, numa manhã fria de abril, tudo mudou. Chovia fininho quando Elise desceu até o térreo para levar o lixo. Vestia um casaco surrado e chinelos. Nem imaginava que aquele seria o último dia em que viveria como uma mulher esquecida pelo mundo. Ao sair do prédio, foi abordada pelo zelador, Becker, um homem sempre discreto e calado, mas que naquela manhã parecia ansioso. "Elise, tem um carro te esperando lá fora." Ela franziu a testa. "Como assim um carro?" "Um carro de luxo. Tá ali desde cedo. O motorista disse que é para você." Ela hesitou. Subiu correndo até seu apartamento e espiou pela janela. Estava ali, um Mercedes-Benz preto, impecável, com vidros escurecidos e placas diplomáticas. Diante dele, um homem de terno preto e luva segurava um envelope branco, olhando diretamente para a janela dela. Por um instante, o coração de Elise quase parou.
Pensou em 1000 coisas. Estaria sendo processada? Alguma retaliação da família Kramer? Ou seria a imprensa, querendo vasculhar sua dor? Desceu com o coração acelerado. O motorista estendeu o envelope com uma expressão respeitosa. Ela o pegou com mãos trêmulas. Dentro, havia apenas uma frase escrita à mão, com caligrafia elegante. Seu turno ainda não terminou. Entre. O homem abriu a porta traseira do carro. Elise hesitou. Seus instintos gritavam para fugir, mas algo mais forte, uma estranha intuição, a empurrou para frente. Respirou fundo e entrou. Mal sabia ela que aquele gesto daria início à maior reviravolta de sua vida. Um acerto de contas com o passado. E uma descoberta que mudaria tudo o que ela achava que sabia sobre o que aconteceu naquela noite. Elise Morgenstern nasceu em uma pequena vila no sul da Saxonia, filha de um relojoeiro e de uma professora de música. Cresceu cercada por sons suaves, o tic-tac dos relógios, os acordes do piano, os passos apressados da mãe pelas manhãs frias de inverno. Era uma criança sensível, observadora, que preferia escutar antes de falar. Ainda menina, aprendeu o valor da disciplina, da pontualidade, sobretudo, da paciência, virtudes que levaria consigo por toda a vida. Aos 18 anos, após perder o pai para um câncer fulminante, decidiu que queria cuidar de pessoas. Entrou na escola de enfermagem determinada, mesmo com a resistência da mãe, que sonhava vê-la como professora ou artista. Você vai carregar dor demais no coração, dizia ela. E de fato, carregou. Mas também aprendeu que, em cada dor compartilhada, há uma semente de empatia plantada. Elise nunca teve filhos. Casou-se uma vez, com um engenheiro chamado Ralph, homem correto, mas frio. O casamento durou 7 anos. Ela quis filhos, ele não. A separação foi silenciosa, civilizada, e deixou nela um tipo de vazio que se instala devagar, como o tempo entre uma estação e outra. Desde então, morava sozinha, em um apartamento modesto, mas aconchegante, onde cuidava de plantas e mantinha a casa sempre perfumada com lavanda. A solidão, com o tempo, havia deixado de ser um peso, tornara-se uma companheira previsível, às vezes até gentil. Seu trabalho no hospital de Dresden era seu orgulho e seu refúgio. Acordava às 5h30, tomava chá de ervas e caminhava por 20 minutos até o ponto de bonde. Na rotina, encontrava sentido. Os pacientes mais idosos a chamavam de Anjinha de Branco. Sabia os nomes de cada um, suas histórias, suas fobias e até os nomes dos netos. Não tratava ninguém com pressa. Tinha um jeito de tocar o braço dos outros que fazia com que se sentissem vistos, ouvidos. Por trás da postura serena, havia um coração acostumado a absorver a dor alheia e a calar a própria. Mas mesmo os mais gentis podem carregar sombras. Desde a adolescência, Elise convivia com crises de ansiedade. Não daquelas que se manifestam com gritos ou desespero. Eram mais sutis, mãos que suavam, coração que acelerava sem aviso, noites em claro revivendo conversas antigas. Poucos sabiam disso. Ela aprendeu a esconder, a controlar, e parte dessa habilidade fez dela uma profissional admirável, porque sabia o que era sentir medo, e por isso acolhia tão bem quem sofria. Após a demissão, os sintomas voltaram com força. Certa noite, teve uma crise tão intensa que quase foi parar no pronto-socorro. Mas se conteve. Sentou no chão da cozinha, encostada no armário, abraçada aos joelhos, esperando que o coração desacelerasse. Vai passar, repetia para si mesma. Sempre passa. A imagem dela naquela cozinha, cercada por silêncio e vergonha, era o retrato de muitas mulheres da sua geração, discretas, fortes, sobreviventes de batalhas invisíveis. Mulheres que foram ensinadas a não reclamar, a suportar, a recomeçar. E foi isso que ela tentou fazer. Recomeçar. Voltou a ler os livros de Rilke, que tanto amava na juventude. Costurou almofadas para doar a um asilo próximo. Começou a escrever um diário. Nele, registrava pensamentos soltos. Sinto saudades de ser útil. Meu nome está manchado, mas minha consciência está limpa. Se eu tivesse filhos, será que seria mais fácil suportar tudo isso? Deus, se isso é uma lição, por favor, me diga o que devo aprender. Ela não era religiosa, mas tinha fé. Acreditava que havia um propósito escondido nas maiores dores. E talvez por isso, apesar da injustiça, não se entregou ao ressentimento. Nunca falou mal do hospital. Nunca culpou abertamente ninguém. Apenas se recolheu. Certa manhã, ao visitar uma feira de baile, encontrou uma ex-colega do hospital, a enfermeira Margit.
Foi um reencontro desconfortável. Margit a cumprimentou com um sorriso hesitante, os olhos evitando os dela. Conversaram por poucos minutos, e no final, Margit disse em voz baixa: Elise, só entre nós. Há algo estranho naquela noite. Algo que não bate. Elise congelou. Do que você está falando? Não posso dizer muito. O sistema de alarme, naquela noite, teve problemas em outros andares também. Mas antes que Elise pudesse perguntar mais, Margit se despediu e sumiu entre as barracas da feira. Aquela frase ficou martelando em sua mente. Será que havia mais por trás da acusação? Algo técnico? Ou talvez, algo proposital? No início, ela afastou essa ideia. Não queria alimentar teorias. Mas à medida que os dias passavam, a memória daquela noite ficava mais nítida. E a sensação de que havia sido usada como bode expiatório crescia como uma planta amarga em seu peito. Elise começou a anotar tudo o que lembrava: horários, nomes, diálogos. Voltou a ler sobre falhas de sistemas hospitalares. Descobriu que, poucas semanas antes, a mesma empresa de tecnologia responsável pelo sistema de monitoramento havia sido contratada por um novo hospital, do qual o falecido milionário era investidor. Coincidência? Talvez. Mas havia uma inquietação nova dentro dela. E foi nesse estado de espírito, dividida entre dor e intuição, que o carro preto apareceu. E agora, ali dentro daquele Mercedes silencioso, cercada por couro macio e o som distante da cidade, Elise sentia que estava prestes a descobrir algo muito maior do que esperava. Nos dias que se seguiram à conversa com Margit, Elise passou a acordar mais cedo, como se algo dentro dela exigisse vigilância. Sentava-se na poltrona junto à janela com uma xícara de chá nas mãos e o olhar perdido nos telhados da vizinhança. Pensava em Ralph, seu ex-marido, e em como ele costumava dizer que ela via coisas onde não havia. Mas agora, com os fragmentos que começavam a se juntar, ela se perguntava: e se ela sempre tivesse visto o que os outros ignoravam? Uma noite, sonhou com a ala do hospital. Mas no sonho, as luzes piscavam e o corredor se alongava infinitamente. No final dele, alguém a esperava, de costas. Quando ela se aproximava, a figura sussurrava: Você viu. Sempre viu. Agora precisa lembrar. Ela acordou com o coração disparado. Não era só saudade. Era aviso. E ali, sentada no carro preto, começava a entender: alguém mais sabia a verdade. E queria que ela a encontrasse. O carro deslizou silenciosamente pelas ruas de Dresden, cortando a neblina da manhã como uma lâmina negra. Elise permanecia calada, com os olhos fixos na paisagem que passava pela janela. Não sabia para onde estava sendo levada, mas estranhamente, não sentia medo. Havia em seu peito um tipo de calma inquieta, como a que antecede uma tempestade esperada. O motorista, um homem alto e de cabelos grisalhos impecavelmente penteados para trás, não disse uma única palavra. Vestia um terno preto com detalhes discretos e usava luvas de couro. Sua postura era de alguém acostumado a obedecer ordens sem fazer perguntas. Ao perceber que Elise o observava pelo espelho retrovisor, fez um leve gesto com a cabeça, um cumprimento silencioso, quase reverente. Depois de quase 40 minutos, o carro entrou por um portão de ferro alto, decorado com brasões esculpidos em relevo. Elise reconheceu o símbolo. Era o emblema da Fundação Kramer. O carro seguiu por uma estrada ladeada de carvalhos centenários até parar em frente a um casarão de 3 andares, construído em estilo neoclássico, com janelas largas e varandas de ferro forjado. A imponência da propriedade contrastava com a simplicidade em que Elise vivia e com a dor que carregava no peito. A porta foi aberta para ela. Do lado de fora, aguardava uma mulher de cabelos curtos e bem penteados, com cerca de 55 anos. Usava um tailleur cinza e um broche prateado em forma de rosa. Senhora Morgenstern? Perguntou com um leve sorriso. Seja bem-vinda. Meu nome é Ingrid Roth. Sou diretora da fundação e responsável por trazê-la aqui. Elise desceu lentamente. A brisa tocava seu rosto, trazendo consigo o perfume de flores frescas misturado ao cheiro distante de chuva. Olhou ao redor, ainda sem entender o motivo de estar ali. Podemos conversar um pouco? Perguntou Ingrid. Há coisas que precisam ser esclarecidas. Foram conduzidas até uma sala ampla, com janelas abertas para um jardim cuidadosamente planejado. A mesa de centro, em madeira escura, exibia uma única fotografia em moldura prateada. Era Maximilian Kramer, sorrindo ao lado de um menino de cabelos loiros. Elise reconheceu imediatamente aquele rosto,
Era o neto dele, que uma vez estivera internado no hospital onde ela trabalhava. O Sr. Kramer falava muito de você, disse Ingrid, notando o olhar de Elise fixo na foto. Disse que você foi a única pessoa naquele hospital que o tratou como um ser humano e não como um título ou um número. Elise piscou, atordoada. Aquela era uma revelação inesperada. Desculpe, mas por que tudo isso? Por que me buscar dessa forma? Ingrid sentou-se, cruzou as pernas e respirou fundo. Porque há algo que precisa saber. Algo que o Sr. Kramer descobriu nos últimos dias de vida. Algo que pode mudar tudo que você acredita sobre o que aconteceu naquela noite. Elise sentiu o coração disparar. Que tipo de coisa? Informações que ele reuniu. Documentos. Registros de falhas no sistema do hospital. E-mails internos entre membros da diretoria. Ele sabia que alguém manipulou o sistema para que o alarme não funcionasse corretamente. E acreditava que você seria o bode expiatório perfeito. Discreta. Sem família. Sem poder. Elise levou a mão à boca. Uma onda de náusea subiu-lhe à garganta. Ele tentou avisar. Sussurrou. Sim, mas morreu antes de conseguir. Ingrid então se levantou e foi até uma estante, de onde retirou uma pasta azul. Colocou-a diante de Elise com delicadeza. Isso estava em seu cofre pessoal. Ele pediu que fosse entregue a você, caso algo acontecesse. Elise abriu lentamente. Dentro, havia cópias de e-mails, relatórios internos com anotações à mão, prints de mensagens criptografadas. Um nome aparecia repetidamente, Dr. Henrique Blome, diretor do hospital, segundo as anotações de Kramer, envolvido em desvio de verbas junto com membros da administração. Elise se sentia zonza, como se tivesse mergulhado em um universo paralelo. Tudo aquilo era real. Ela, que passou os últimos 3 meses achando que havia fracassado, era na verdade vítima de uma armação. Por que ele não me contou antes? Perguntou, a voz embargada. Ingrid a olhou com tristeza. Porque ele não sabia em quem confiar. E talvez tenha esperado demais. Silêncio. O vento entrou pela janela e fez com que a foto de Kramer vibrasse ligeiramente sobre a mesa. Elise encarou o sorriso calmo do homem que, sem que ela soubesse, havia tentado protegê-la. E sentiu algo que não sabia nomear. Não era alívio, nem raiva. Era algo entre gratidão e uma tristeza profunda. O que esperam de mim agora? Perguntou. Nada, respondeu Ingrid, com um leve sorriso. Mas há algo que talvez queira saber. O Sr. Kramer também deixou algo mais para você. Ela fez um sinal. O motorista reapareceu, trazendo uma pequena caixa de madeira. Dentro, havia uma chave com o logotipo de um automóvel de luxo e um bilhete. Elise, você não falhou comigo. Você me salvou, de mim mesmo. Esta é a minha forma de dizer obrigado. Vá onde quiser. Elise chorou. Pela primeira vez, sem medo. Pela primeira vez, sentindo que alguém, finalmente, havia visto quem ela era. E aquilo era apenas o começo. Elise chorou. Pela primeira vez, sem medo. Pela primeira vez, sentindo que alguém, finalmente, havia visto quem ela era. Ela manteve os olhos fechados por alguns segundos, permitindo-se sentir tudo de uma só vez. O alívio sufocado, a dor que ainda pulsava, e a sensação avassaladora de que sua vida, finalmente, começava a encontrar um novo contorno. Não era apenas a justiça que desejava, era a verdade. Uma verdade limpa, mesmo que doída. Uma que devolvesse dignidade ao seu nome. Ingrid se aproximou e, com um gesto gentil, pousou a mão sobre o ombro dela. Você pode descansar agora, Elise. Mas também pode lutar, se quiser. A frase ficou suspensa no ar como uma oferta sagrada. Elise respirou fundo. Ela ainda não sabia o que faria com aqueles documentos, com aquela chave, com o legado de um homem que ela mal conhecia. Mas uma coisa era certa. Ela não seria mais uma espectadora da própria história. E aquilo era apenas o começo. Naquela noite, Elise não conseguiu dormir. Mesmo de volta ao seu pequeno apartamento em Dresden, sua mente permanecia dentro daquela sala da Fundação Kramer, ecoando cada palavra dita, cada revelação recebida. A pasta azul descansava sobre sua mesa de jantar, fechada, mas irradiando um peso invisível que parecia pressionar o ar ao redor. Ela não ousava abri-la novamente, não ainda. Era como se aquele conteúdo pudesse, de fato, mudar o rumo da realidade ao ser lido pela segunda vez. Do lado de fora, a cidade dormia sob uma fina garoa. Elise acendeu uma vela, um hábito que mantinha desde os tempos mais difíceis.
A luz bruxuleante era como uma pequena sentinela silenciosa, lembrando-a de que, apesar da escuridão, havia algo que ainda ardia dentro dela. Ela se sentou, envolta num velho xale de lã, e pela primeira vez em muito tempo, escreveu em seu diário: "Mentiram para mim. Me usaram. Mas agora, eu sei. E saber é o começo." Na manhã seguinte, ela tomou a decisão. Voltaria ao hospital. Não como funcionária, mas como mulher que exigia respostas. Queria olhar nos olhos daqueles que haviam assinado sua demissão. Queria entender quem havia se calado e quem havia mentido. Vestiu-se com sobriedade. Calça escura, suéter cinza, casaco grosso e o mesmo lenço de seda azul que usava nos plantões. Uma espécie de armadura silenciosa. Pegou a pasta azul, guardou-a numa bolsa de alça reforçada e saiu. O hospital a recebeu com a mesma frieza que lembrava. As paredes brancas, os corredores silenciosos, o cheiro de antisséptico. Mas agora tudo parecia mais frio, mais metálico. Pessoas que a conheciam desviavam o olhar. Outras fingiam não reconhecê-la. Apenas uma recepcionista, jovem e visivelmente constrangida, ousou dizer seu nome em voz baixa: "Senhora Morgenstern." "Você voltou?" "Não por saudade", respondeu Elise, com um leve sorriso. "Gostaria de falar com o Sr. Henning. Ele ainda é o diretor clínico." A moça hesitou. "Ele está em reunião, mas posso?" "Diga que tenho algo que pode interessar diretamente à integridade desta instituição." 15 minutos depois, Elise era convidada a subir. A sala do diretor continuava exatamente como ela lembrava, ampla, com janelas que davam para o pátio interno e uma estante repleta de livros que, sabia bem, jamais haviam sido abertos. Henning a recebeu com expressão contida. Estava mais grisalho, os olhos semicerrados como quem mede palavras antes mesmo de ouvir. "Elise, confesso que estou surpreso. Imagino. Acredito que esperavam nunca mais me ver." Ele inclinou-se levemente para a frente. "Se veio aqui em busca de explicações. Receio que não sou a melhor pessoa para dar." Ela abriu a bolsa e tirou a pasta azul. Colocou-a sobre a mesa, mas não a empurrou em sua direção. "Talvez seja, porque seu nome aparece mais de uma vez nesses relatórios." Henning empalideceu. Por um breve instante, perdeu a compostura. "De onde você tirou isso?" "De alguém que morreu tentando me proteger." "E agora, a pergunta é, o que você vai fazer com isso?" Ele se recostou na cadeira, respirou fundo. "Elise, isso é maior do que você imagina. E mais perigoso também. Estou disposta a correr o risco." Ele sorriu, mas não era um sorriso de humor. Era resignação. "Há pessoas aqui, com muito a perder. Pessoas que não hesitariam em calar você, de maneiras que nem posso mencionar." "Não estou sozinha", mentiu ela. "Já tomei providências. Há cópias disso em segurança." O blefe pareceu funcionar. Henning não disse mais nada por longos segundos. Depois, com voz baixa, quase paternal: "O que você quer?" Elise o encarou sem piscar. "Quero a verdade. Quero que o nome seja limpo. E quero saber por que ninguém fez nada. Por que vocês preferiram me descartar como lixo, em vez de investigar." Henning esfregou o rosto com as duas mãos. Pela primeira vez, parecia cansado. Porque o hospital estava com problemas financeiros. Porque a morte de Kramer podia ter sido uma tragédia, ou um escândalo. E porque alguém precisava levar a culpa. Você era perfeita, competente, respeitada, mas substituível. E sem advogado. As palavras caíram como punhais. E ao mesmo tempo, eram libertadoras. Elise se levantou. "Obrigada pela sinceridade. Mas não pense que vou me calar. Eu não vim aqui apenas para ouvir. Eu vim para avisar." Ela saiu da sala com passos firmes, mas ao chegar ao saguão, percebeu algo estranho. 2 homens de terno estavam encostados próximos à porta principal. Não eram funcionários. Quando seus olhares se cruzaram, ela soube. Estavam ali por causa dela. Ela desviou, saiu pelos fundos e pegou um táxi. A ameaça era real. Após o susto com os homens de terno e as mensagens anônimas, Elise fechou todas as cortinas, desligou o celular e se permitiu sentar no chão da sala. Ali, no silêncio da noite, cercada por paredes familiares, ela começou a sentir o verdadeiro peso do que carregava. Não era apenas um dossiê. Era o fio solto de uma teia muito maior, e agora, ela era o ponto mais visível. Lembrou-se de algo que sua mãe dizia quando ela era menina. Se um dia você estiver com medo, ouça seu coração antes da sua cabeça. O coração sente o perigo.
mas também sente quando vale a pena enfrentá-lo. Ela apoiou a cabeça nos joelhos e sussurrou para si mesma: eu tenho medo, mas também tenho a verdade. E com isso, pela primeira vez, ela não se sentiu sozinha. O dia seguinte amanheceu com o céu coberto de nuvens baixas, carregadas de uma umidade que parecia grudar na pele. Elise acordou cedo, mesmo sem ter dormido direito. Havia uma tensão no ar, como se o universo estivesse segurando o fôlego. E ela também. Sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de chá de camomila entre as mãos, sem conseguir levá-la à boca. Seus pensamentos giravam como folhas presas em um redemoinho. O que fazer a seguir? Ir à polícia? Procurar um advogado? Falar com a imprensa? Cada caminho parecia perigoso, e ainda assim, o silêncio lhe parecia mais insuportável. Foi quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu, hesitante. Senhora Morgenstern? Disse uma voz feminina, firme, mas não agressiva. Meu nome é Clara Becker. Sou jornalista investigativa do DICE Time. Preciso muito falar com a senhora. Elise hesitou por alguns segundos. Seu coração disparou. Como conseguiu meu número? Isso explicarei pessoalmente. Mas, por favor, me escute. Sei o que aconteceu com o Sr. Kramer. E sei que a senhora foi usada. A frase foi como um raio atravessando o peito de Elise. Ela não respondeu de imediato. Apenas ouviu. Por favor, me dê 20 minutos. Podemos nos encontrar em um café público. Seguro. Não quero colocá-la em risco. Mas a senhora precisa saber o que está por trás de tudo isso. Elise marcou o encontro. Escolheu um café discreto em Neustadt, perto de uma floricultura onde costumava comprar violetas para o quarto dos pacientes. Chegou 15 minutos antes, sentou-se de costas para a porta e pediu apenas um copo de água. Quando Clara chegou, estava acompanhada de uma mulher mais velha, elegante, com olhar atento. Esta é Judith Kramer, disse Clara, sentando-se à frente de Elise. Filha de Maximilian Kramer. Elise paralisou por alguns segundos. Sinto muito, eu. Não precisa se desculpar, disse Judith, com um tom calmo, quase maternal. Se estou aqui, é porque sei que o que lhe fizeram foi cruel. E quero ajudá-la a limpar seu nome, e o do meu pai. Elise piscou, atonita. Não esperava aquilo, muito menos daquele sobrenome. Clara então tirou da bolsa um tablet. Nele, havia gravações, documentos digitalizados, relatórios confidenciais. A investigação dela havia começado meses antes, depois que um ex-funcionário da empresa de segurança hospitalar procurou a redação com denúncias sobre falhas propositais nos sistemas de alarme. Não sabemos ainda quem puxou o fio, mas sabemos quem amarrou o laço, disse Clara. Tudo aponta para uma operação de fraude envolvendo contratos superfaturados, equipamentos vencidos e a necessidade de criar uma falha humana que encobrisse a falha técnica. Você foi a escolha perfeita. Judith continuou. Meu pai não era santo, mas nos últimos anos, ele tentou reparar muitos erros. E acreditava, de verdade, que você era uma pessoa íntegra. Ele queria protegê-la. E essa culpa o corroeu até o fim. Elise sentiu as lágrimas brotarem. Pela primeira vez, não era por dor, mas por alívio. Alguém, enfim, estava ali para ouvi-la sem julgamento. Para enxergá-la além da manchete fria do jornal. O que vocês querem de mim? Perguntou ela, limpando os olhos. Justiça, respondeu Clara, sem hesitação. Mas também coragem. Sabemos que você tem documentos, nomes, datas. Queremos que a senhora nos ajude a contar essa história. E, se quiser, que conte a sua também. E se eu disser que sim? Sussurrou Elise. O que acontece depois? O que sempre acontece quando a verdade vem à tona, disse Judith. Primeiro vem o escândalo. Depois, o silêncio. E por fim, a libertação. Elise respirou fundo. Não havia mais como voltar atrás. E no fundo, ela não queria. Nas semanas seguintes, Elise se reuniu com Clara e sua equipe em locais alternados, sempre com medidas de segurança. Cada conversa revelava uma nova camada de podridão por trás da fachada impecável do hospital. Subornos, extorsões, desvios de verba pública. E sempre, em algum ponto, alguém com um sobrenome conhecido. Mas a grande surpresa ainda estava por vir. Durante a análise de um dos servidores antigos, uma gravação veio à tona. Era uma ligação interceptada entre dois membros do conselho administrativo do hospital. Um deles era Renina. Temos que tirá-la logo. Se Kramer continuar insistindo nela, vai atrair atenção demais. Substituí-la por um erro de protocolo é o caminho mais lento.
A frase calou todos na sala. Clara olhou para Elise. Isso muda tudo. Isso é armação deliberada. Judite segurou a mão de Elise por cima da mesa. Agora você tem provas. E nós temos uma história que pode fazer barulho o suficiente para que ninguém mais precise passar pelo que você passou. Elise não respondeu. Sentia algo profundo se desfazendo dentro de si. Não era raiva. Era o fim de uma longa espera. Dias depois, o jornal publicou a primeira matéria. Enfermeira inocente foi culpada por morte de milionário. Ela fala pela primeira vez. O rosto de Elise apareceu na capa, em preto e branco, com os olhos voltados para a janela. A imagem captava algo entre dor e dignidade. O país inteiro leu. E ouviu. Naquele mesmo dia, enquanto caminhava por uma praça do centro, um homem idoso se aproximou. Usava um chapéu de feltro e apoiava-se em uma bengala. Senhora Morgenstern? Perguntou. Só queria dizer que a senhora não está sozinha. E que muitos de nós estamos do seu lado. Elise sorriu, com os olhos marejados, mas em paz. Sabia que a luta estava apenas começando. Mas agora, ela tinha voz. E, sobretudo, tinha aliados. O barulho de passos ecoando no corredor de mármore da redação do Das Time parecia marcar o compasso de uma nova fase na vida de Elise. Não era mais apenas uma ex-enfermeira injustiçada. Agora, ela era fonte, testemunha, personagem viva de uma história que começava a se tornar nacional. E, talvez, o mais importante, ela havia deixado de andar sozinha. Depois da publicação da primeira matéria, os dias se tornaram intensos. Clara e sua equipe estavam focadas em aprofundar a investigação. O público reagia com comoção e raiva. Cartas chegavam à redação. E-mails de apoio. Comentários online. Muitos comovidos, outros céticos, mas quase todos exigindo respostas. Elise, por sua vez, tentava se adaptar à nova realidade. Tornou-se figura pública sem desejar sê-lo. Passava os dias alternando entre entrevistas, depoimentos formais e reuniões com advogados, que agora se ofereciam voluntariamente para ajudá-la. Entre cada compromisso, ela lutava contra o peso da exposição. Numa tarde cinzenta, sentada diante de uma câmera para um programa de TV local, a apresentadora lhe perguntou: "O que foi mais difícil em tudo isso?" Elise pensou por um momento, depois respondeu com sinceridade: "Sentir que minha voz não valia nada. Que meu silêncio interessava mais do que minha verdade." A frase viralizou. No dia seguinte, um grupo de ex-pacientes do hospital organizou uma manifestação silenciosa diante do prédio da administração. Levavam cartazes com mensagens como "Elise cuidou de mim quando mais precisei" e "Justiça para quem salvou vidas." Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Entre os manifestantes, um homem se aproximou de Clara. Tinha cerca de 50 anos, usava um paletó gasto e carregava uma pasta de couro surrada. Chamava-se Werner Ullmann e havia trabalhado como contador terceirizado na auditoria interna do hospital. Pediu para falar com Elise, mas em particular. Horas depois, eles se encontraram em uma sala discreta do jornal. Werner estava visivelmente nervoso. Eu fiquei calado por medo", começou, com a voz trêmula. "Mas depois de ver o que você passou e como enfrentou isso, eu não posso mais me calar." Do fundo da pasta, tirou um envelope amarelado com papéis dobrados. Relatórios de movimentações financeiras, datas, assinaturas. E mais uma bomba, cheques emitidos para empresas fantasmas vinculadas a nomes do conselho do hospital. Elise ficou sem palavras. "O que você está me dizendo é que, além de me usarem como bode expiatório, havia desvio de dinheiro." Werner assentiu. "E quem liderava isso?" O homem hesitou, então murmurou: "Henning e mais 2. Um deles era do setor de TI. O outro era o responsável pelos contratos com fornecedores. Kramer descobriu parte disso, mas pensaram que ele nunca agiria. Não contavam com você." Naquela noite, Elise não dormiu. Passou horas revisando os documentos. Cada assinatura, cada data, cada ligação entre os nomes. Tudo se encaixava. A engrenagem de silêncio, culpa e medo girava havia anos. Ela era apenas mais uma peça, mas uma que, agora, havia emperrado o sistema. Na manhã seguinte, Clara convocou uma reunião de emergência. Estavam presentes, além de Judite e Elise, 2 advogados, um repórter sênior e uma mulher baixinha de cabelos curtos chamada Make, especialista em proteção de fontes e processos judiciais estratégicos. "Temos uma oportunidade de ouro", disse Clara, com a pasta de Werner sobre a mesa.
Mas também um problema: se formos com tudo, podemos derrubar gente grande. E isso pode gerar retaliações sérias. Judith levantou os olhos. E se formos devagar demais, eles ganham tempo para apagar rastros. Precisamos encontrar o ponto de equilíbrio, disse Make. Proteger Elise, manter o foco na denúncia, mas garantir que nenhuma brecha jurídica nos calhe. Elise permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então, olhou para todas as pessoas à sua volta. Pessoas que, há poucas semanas, nem conhecia. Agora, formavam sua trincheira. Vamos até o fim, disse. Doa a quem doer. Naquele momento, algo mudou no ar. Os dias seguintes foram intensos. A segunda matéria foi publicada. Corrupção, silêncio e culpa. O escândalo do Hospital Iligense. Dessa vez, com documentos, nomes e conexões claras. O nome de Henning apareceu pela primeira vez. O hospital se calou, mas por pouco tempo. 2 dias depois, uma liminar judicial tentou barrar novas publicações. Mas o tribunal não cedeu. O juiz, ao ler os autos, afirmou: a liberdade de imprensa não pode ser proibida quando em jogo está a verdade e a dignidade de um cidadão. A frase ganhou os noticiários. Elise recebeu convites de emissoras, universidades, instituições. Mas recusava a maioria. Preferia ficar com os pés no chão. Sabia que aquilo ainda era a calmaria antes de um novo furacão. Afinal, nem todos estavam derrotados. Uma manhã, ao sair para comprar pão, encontrou o pneu do carro rasgado. Dias depois, recebeu uma carta sem remetente com a frase: quanto mais alto se sobe, maior é a queda. Ela tremia, mas não recuava. No dia 25 de abril, Clara ligou para Elise com a voz embargada. Você não vai acreditar. Um dos conselheiros confessou. O quê? Ele nos procurou com o advogado. Está disposto a delatar todo o esquema. Disse que não suporta mais viver com isso. E está com câncer terminal. Elise sentou-se. A notícia a atingiu como uma onda gelada. Ele mencionou meu nome. Disse que você foi a única inocente. E que sua coragem despertou nele algo que havia esquecido: vergonha. E assim, pouco a pouco, a história se encaminhava para um momento decisivo. A justiça começava, finalmente, a se mover. Não com a velocidade desejada, mas com a direção certa. E Elise? Ela seguia, firme, ainda com medo, mas guiada por algo novo. Esperança. O grande dia chegou com uma mistura de silêncio e expectativa no ar. O jornal Das Time preparava uma edição especial para a matéria final da série, com destaque na capa e páginas internas dedicadas exclusivamente ao escândalo do Hospital Iligense. A edição não traria apenas os nomes dos envolvidos, traria também a transcrição parcial do depoimento de Karl Brenner, o conselheiro que confessara tudo antes que a doença o consumisse por completo. Na redação, o ambiente estava carregado de tensão. Elise chegou cedo, acompanhada de Judith, que se tornará mais do que uma aliada, era agora quase como uma irmã. Clara, firme como sempre, estava na sala de reunião, coordenando os últimos ajustes da publicação com os editores jurídicos. Eles vão tentar nos parar, disse Make, enquanto distribuía cópias da edição para a revisão final. Mas agora temos algo que ninguém pode apagar, a voz de um dos próprios autores do crime. Judith olhava para Elise com um olhar calmo, protetor. Sabia que aquela manhã seria decisiva. E perigosa. Pouco depois das 9, o prédio da redação foi cercado. 3 carros pretos sem identificação estacionaram na esquina oposta. Homens com óculos escuros observavam em silêncio. Alguém da recepção ligou para Clara. Acho que vocês têm visitantes. A jornalista sorriu com ironia. Melhor. Isso significa que estamos no caminho certo. A publicação foi ao ar às 10 da manhã, simultaneamente em versão impressa, online e via coletiva de imprensa. O título estampado em letras maiúsculas era direto e contundente. Traição branca. Como uma enfermeira foi usada para encobrir milhões em corrupção médica, a reação foi instantânea. Em menos de uma hora, as redes sociais explodiram. Nos fóruns de debates, os nomes de Henning e dos demais acusados figuravam como trending topics. O Ministério da Saúde soltou uma nota dizendo que acompanha os desdobramentos com extrema preocupação. A justiça, até então lenta, começou a se mover como engrenagem lubrificada pela pressão popular. Mas não demorou para que a ameaça surgisse. Às 13h45, Elise recebeu uma ligação de um número desconhecido. Quando atendeu, só ouviu uma respiração pesada, depois uma voz grave e pausada.
já chega. Se continuar, não haverá próxima edição. Ela congelou, mas não desligou. Isso é uma ameaça. Isso é um aviso. A ligação caiu. Elise contou a Clara. Make acionou imediatamente o protocolo de proteção. A polícia foi notificada. Judith insistiu para que Elise passasse a noite em sua casa, onde haveria mais segurança. Mas, naquele momento, Elise estava decidida, não fugiria. Eu não me escondo mais, disse. Eles é que vão ter que começar a se esconder. No dia seguinte, novas denúncias começaram a surgir. Enfermeiros, ex-funcionários, até mesmo familiares de pacientes que haviam notado estranhos desaparecimentos de prontuários se manifestaram. O efeito dominó começava a se desenhar. Henning tentou uma coletiva de imprensa para se defender. Disse que tudo era um ataque político, uma tentativa de destruição de reputações. Mas suas palavras soaram ocos diante da documentação apresentada, da gravação de sua voz, da assinatura em contratos irregulares. O público não acreditava mais em suas desculpas. Elise, por outro lado, foi convidada a participar de uma audiência especial na Câmara Federal de Saúde Pública. Ela hesitou, mas Judith a convenceu. Se você não for, outra pessoa irá no seu lugar e falará por você. Agora é a sua vez. Na audiência, realizada em Berlim, a sala estava lotada. Câmeras, repórteres, representantes de instituições. Elise usava um vestido discreto, azul marinho, e prendeu os cabelos com o mesmo broche que ganhara de Kramer anos antes. Quando pegou o microfone, seus dedos tremiam. Mas sua voz saiu firme. Eu não vim aqui como vítima. Vim como alguém que decidiu não aceitar mais a injustiça como norma. Durante muito tempo, achei que minha voz era pequena demais. Hoje, entendo que até o menor sussurro pode provocar um terremoto, se for verdadeiro. Ao terminar seu depoimento, a sala se ergueu em aplausos. Alguns choravam, outros filmavam em silêncio, como quem desejava guardar aquele momento para sempre. Na semana seguinte, Henning foi formalmente indiciado. As investigações se estenderam a outros hospitais que usavam o mesmo sistema de segurança. Descobriu-se um padrão de contratos superfaturados, equipamentos vencidos e manipulação de relatórios. E Elise foi convidada a voltar ao hospital, mas não como funcionária. Ela foi recebida como convidada de honra, com flores, abraços e pedidos de desculpas. Alguns funcionários, emocionados, confessaram: nós sabíamos que havia algo errado, mas tivemos medo. Elise respondeu com serenidade: medo é humano, mas quando escolhemos a verdade, ele perde o poder. Na sala onde Kramer falecera, agora reformada e com uma nova ala batizada em seu nome, Elise parou por um momento. Tocou a parede, fechou os olhos e respirou fundo. Ali, entre memórias de dor e superação, ela sabia, estava de volta, mas como uma mulher diferente, uma mulher que venceu. Ao deixar a audiência em Berlim, Elise foi cercada por repórteres. Luzes de câmeras, microfones sendo estendidos, vozes que se atropelavam. Ela tentou manter a calma. Elise, o que a motivou a continuar mesmo depois de tantas ameaças? A senhora acredita que Henning será condenado? O que diria hoje àqueles que duvidaram da sua inocência? Ela parou, respirou fundo e respondeu: eu continuo porque acredito que, mesmo que doa, a verdade cura. E o que eu diria a quem duvidou? Que agora não precisam mais acreditar em mim. Basta ouvirem os fatos. No mesmo dia, centenas de cartas chegaram à redação de Die Stimme. Muitas escritas à mão, com caligrafia trêmula, de idosos, ex-pacientes, cidadãos comuns que diziam: você falou por todos nós. No hospital, ao entrar novamente pela porta principal, Elise sentiu o peso de cada passo. Mas quando cruzou o corredor e viu um quadro com seu retrato pendurado na nova ala batizada de Pavimento Morgenstern, lágrimas desceram sem que ela tentasse contê-las. Ali, enfim, a justiça encontrara seu espaço. Os meses seguintes passaram como um lento e necessário desabrochar. Depois da tempestade, Elise aprendeu a viver novamente, mas de uma forma diferente. A notoriedade pública já não era novidade. Seu nome aparecia em artigos acadêmicos, em painéis sobre ética hospitalar, em livros de direito. Mas, mais importante que tudo isso, era o que seu nome agora representava para os outros: integridade, coragem e esperança. A justiça, embora lenta, não falhou. Henning foi condenado a 9 anos de prisão, com perda de cargo e direitos civis. Os outros 2 envolvidos receberam penas menores,
mas não escaparam do julgamento público. Vários diretores e administradores do hospital foram afastados, e o novo conselho, desta vez eleito com participação da comunidade, passou a gerir a instituição. O hospital foi auditado em todas as áreas, e uma nova diretoria foi instaurada com compromisso público de transparência. Mas Elise não celebrou com gritos ou aplausos. Ela preferiu o silêncio das pequenas vitórias. Uma carta escrita à mão por uma enfermeira de outra cidade dizendo obrigada por nos lembrar que podemos dizer não. Um bilhete deixado discretamente na portaria de sua casa. A sua força salvou a minha filha. Um e-mail de um jovem médico que escrevera: a história da senhora me fez repensar toda a minha formação. Esses gestos, anônimos ou não, moldaram o novo sentido da vida de Elise. Certa manhã, sentada na varanda de seu pequeno apartamento, ela observava a rua com um café na mão. As árvores começavam a florescer novamente. Era primavera. Judite apareceu com 2 croissants e um sorriso cansado. Você está bem? Perguntou, entregando o saco de papel. Elise assentiu. Pela primeira vez em anos, eu sinto que posso respirar, e que meu respirar não incomoda ninguém. Judite sentou-se ao lado dela, calada. Era o tipo de silêncio confortável que só a verdadeira amizade permitia. Depois de alguns minutos, Elise virou-se para ela e disse: eu quero usar tudo isso para algo que vai além de mim. Não posso simplesmente seguir minha vida e fingir que nada aconteceu. Judite sorriu. Já sei. Você quer transformar isso em ação, não é? Exatamente. Assim nasceu a Fundação Morgenstern. Com sede modesta, financiamento coletivo e voluntários apaixonados, a organização surgiu com uma missão clara: proteger profissionais da saúde que sofrem perseguições, retaliações ou injustiças no ambiente de trabalho. Mais do que isso, criou um canal seguro de denúncias e apoio psicológico. O projeto rapidamente ganhou reconhecimento. Médicos e enfermeiros passaram a procurar o espaço não apenas para relatar abusos, mas também para compartilhar ideias, propor melhorias, discutir ética com profundidade. Elise passou a dar palestras, sempre com modéstia e empatia. Ela não falava de si como heroína, mas como alguém que, por circunstâncias, teve que fazer escolhas difíceis e sobreviveu. Durante uma dessas palestras, um jovem estudante se levantou e perguntou: a senhora não sente raiva de tudo que passou? Do tempo perdido, das noites de angústia, da solidão? Elise ficou em silêncio por um instante. Depois respondeu: às vezes, sim, mas se eu tivesse me afogado nisso, não teria feito nada do que fiz depois. A raiva me fez levantar, mas foi o amor ao que é justo que me fez continuar. A plateia ficou em silêncio. Não por falta de palavras, mas porque todas já haviam sido ditas. Certo dia, Elise recebeu uma carta oficial do governo local. Foi convidada a receber uma medalha por contribuição cívica e defesa dos direitos humanos. Ela hesitou. Não era mulher de condecorações. Mas Judite insistiu. Você não está aceitando por vaidade. Está aceitando por todas as outras mulheres que ainda não tiveram voz. Na cerimônia, realizada em um salão simples, mas lotado, Elise subiu ao palco. Vestia-se com simplicidade, mas com a mesma dignidade que sempre carregara. Eu recebo esta medalha em nome de todos os que foram silenciados, que foram descartados, julgados antes de serem ouvidos, que foram injustamente acusados, demitidos ou ignorados, que sentaram-se no banco dos réus sem sequer terem chance de contar sua versão. Fez uma breve pausa e acrescentou: que esta história lembre a todos nós de uma verdade essencial. O que define uma pessoa não é o que os outros dizem dela, mas o que ela é capaz de defender quando ninguém mais tem coragem. O público se levantou em aplausos, muitos com lágrimas nos olhos, e entre os que mais choravam estavam outros profissionais da saúde, pessoas que reconheceram na jornada de Elise não apenas uma história inspiradora, mas um reflexo das suas próprias lutas. Em casa, após a cerimônia, Elise olhou pela janela. Viu 2 crianças andando de bicicleta na calçada, um cachorro brincando com uma bolinha, um carteiro acenando para a senhora do 3º andar. Era uma tarde comum, mas, para ela, havia beleza em cada detalhe. Ela abriu um antigo baú onde guardava recordações. Lá estavam o broche de Kramer, cartas de ex-pacientes, a primeira cópia do jornal com sua foto em preto e branco. Tocou cada item com carinho, como quem folheia um álbum de dores vencidas. Embaixo de tudo, havia uma carta ainda fechada. Era de Carl Brenner, recebida dias após sua morte, mas que ela nunca tivera coragem de abrir.
Com mãos trêmulas, rompeu o lacre. Elise, se esta carta chegou até você, é porque minha hora chegou. Quero que saiba que minha confissão não foi por medo da morte, mas por vergonha de ter participado do silêncio. Sua coragem me salvou do esquecimento. Obrigado por me devolver um pouco de humanidade nos meus últimos dias. Que você siga sendo luz para os que ainda caminham na escuridão. Elise sorriu. Chorou. Mas dessa vez, não de dor. Chorou com gratidão. Naquela noite, ao deitar-se, não precisou contar batimentos cardíacos acelerados, nem se virar dezenas de vezes procurando paz no travesseiro. Ela dormiu com serenidade. Pela primeira vez em muito tempo, sonhou com o futuro e não com o passado. O tempo passou. O caso Morgenstern, como ficou conhecido em todo o país, deixou de ser apenas uma manchete. Transformou-se em estudo, em memória viva, em referência ética. O nome de Elise Morgenstern era agora mais do que um símbolo de resistência. Era um lembrete de que a verdade, mesmo sufocada, ainda encontra caminho para emergir. 5 anos após os acontecimentos que abalaram o Hospital Eligense, a Alemanha havia mudado. Novas políticas foram implementadas em instituições médicas. A criação de ouvidorias independentes tornou-se obrigatória em hospitais públicos e privados. Leis de proteção para denunciantes na área da saúde foram aprovadas com base, direta ou indiretamente, no impacto da história de Elise. Nas universidades, jovens estudantes de enfermagem aprendiam não só a cuidar do corpo, mas também a proteger a dignidade de seus pacientes e a sua própria. Em uma aula inaugural, uma professora veterana segurou um livro com a capa azul clara. Era a biografia de Elise, lançada 2 anos antes. Ao erguê-lo, disse: "Antes de ensinarmos como aplicar uma injeção, devemos lembrar por que ela é aplicada. Essa mulher me ensinou isso." Elise, agora com cabelos grisalhos e olhos ainda mais serenos, vivia com simplicidade numa vila próxima a Potsdam. A Fundação Morgenstern seguia ativa, agora com filiais em 3 estados e uma parceria recente com uma universidade internacional. Elise já não fazia discursos com frequência, mas mantinha-se presente, respondia cartas, lia relatórios e orientava novos voluntários com paciência quase maternal. Judith seguia ao seu lado, agora não mais apenas como amiga ou aliada, mas como parte da família escolhida. Com o tempo, haviam construído algo que dispensava definições, apenas um vínculo forte, silencioso e indestrutível. Certa manhã, Elise recebeu a visita de uma jovem chamada Laura. Enfermeira recém-formada, viera de Hamburgo só para conhecê-la. "A senhora não me conhece, mas a sua história me salvou. Eu quase desisti do meu sonho quando fui humilhada num estágio. Então li seu nome num artigo. E comecei tudo de novo." Elise ofereceu-lhe chá, ouviu atentamente cada palavra e disse: "Eu não salvei você, Laura. Você apenas reconheceu em mim uma parte de si que ainda não tinha coragem de brilhar." Elas se abraçaram. Laura saiu chorando, não de tristeza, mas de algo raro e curativo: identificação. O hospital onde tudo começou agora levava o nome de Instituto de Saúde Cramer Morgenstern. Reformado, com novos equipamentos, auditado regularmente, tornou-se um exemplo nacional de transparência e boas práticas. Na entrada principal, uma placa dizia: "Aqui, a ética vem antes da autoridade." Elise foi convidada para a reinauguração. Após muita reflexão, decidiu aceitar. Ao chegar, foi recebida com aplausos por funcionários, pacientes e moradores locais. Um jovem auxiliar de limpeza a reconheceu. "A senhora é aquela do jornal. A que não se calou, né?" Ela riu e respondeu: "Espero que muitos outros também escolham não se calar." Durante a visita, percorreu os corredores reformados. Em uma ala pediátrica, viu desenhos de crianças colados nas paredes, corações, mãos dadas, uma figura com jaleco sorrindo. Uma enfermeira explicou: "Eles dizem que é a senhora que protege os que cuidam." Elise se emocionou, não com orgulho, mas com um profundo senso de dever cumprido. Ao final da tarde, sentou-se sozinha no jardim do hospital, no mesmo banco onde, anos antes, havia chorado sua demissão injusta. Agora, ali, respirava com leveza. Sentia-se em paz com sua própria história. Ela abriu o caderno que sempre carregava. Escreveu: "Nunca imaginei que minha dor se tornaria ponte para tantas vozes caladas. Se um dia alguém esquecer meu nome, espero que lembrem do silêncio que eu rompi e de quantas outras vozes floresceram depois." Fechou o caderno e sorriu. Nos anos seguintes, documentários,
peças de teatro e até um filme foram produzidos com base em sua vida. Mas Elise sempre deixava claro: a história não é sobre mim. É sobre o que acontece quando escolhemos não desviar os olhos. E repetia, com humildade: eu não queria ser exemplo. Só queria ser ouvida. Ela recebeu prêmios internacionais, mas recusou uma estátua em sua homenagem. Em vez disso, sugeriu a construção de uma sala de escuta ativa em um hospital rural, onde pacientes e funcionários pudessem se reunir e conversar sem medo. A sala foi construída e batizada de Espaço da Coragem. Certa noite, num encontro da fundação, uma adolescente de 17 anos leu uma redação que escrevera para a escola, inspirada por Elise. Ela dizia: quando eu crescer, quero ser como a senhora, não porque venceu, mas porque escolheu lutar mesmo quando parecia que não valia a pena. Elise segurou as lágrimas, porque no fim, tudo fazia sentido. A dor, a perda, a solidão, o julgamento, tudo aquilo havia se transformado em força, em rede, em mudança. No aniversário de 10 anos da fundação, uma cerimônia foi realizada na capital. Elise, já com movimentos mais lentos e fala pausada, fez um breve discurso. Foi seu último em público. A justiça nem sempre vem rápido. Às vezes, ela sussurra antes de gritar. Mas quando chega, cura mais do que castiga. E, acima de tudo, transforma. Terminou com um gesto simbólico. Plantou, com a ajuda de uma criança, uma muda de carvalho. Ao seu lado, uma placa dizia: a raiz da verdade é lenta, mas cresce para sempre. Naquela noite, enquanto o vento soprava suave sobre as árvores da praça, Elise caminhou lentamente até o carro. Judite lhe deu o braço, como sempre. Cansada? Não, respondeu Elise. Pela primeira vez em muito tempo, me sinto completa. E partiu, não como heroína, mas como mulher que ousou não se calar. A história de Elise Morgenstern não termina com uma medalha, uma fundação ou um hospital reformado. Ela continua, silenciosa, constante, em cada escolha que fazemos diante da injustiça. Porque a verdadeira transformação não começa nos tribunais, nas manchetes ou nos palcos. Começa em lugares muito mais íntimos, no olhar que não desvia, na palavra que se ergue mesmo quando a garganta treme, no passo que segue adiante, mesmo quando o caminho é feito de medo. E talvez agora, após conhecer essa jornada, você esteja se perguntando: o que eu posso fazer? Sou apenas uma pessoa comum. Mas foi justamente isso que Elise sempre foi. Uma mulher comum. Uma enfermeira que não usava capa, nem falava alto, nem buscava atenção. O que a diferenciou foi algo simples, porém raro. Ela não fingiu que não viu. E depois, ela não se calou. Você, que ouviu essa história até aqui, carrega agora uma semente. E toda semente precisa de ação para florescer. É por isso que essa mensagem final não é apenas um encerramento. É um convite, um chamado. Se, em algum momento, essa narrativa tocou algo dentro de você, uma lembrança, uma dor, um desejo de mudança, então não deixe isso morrer aqui. Você pode começar de forma simples. Compartilhe. Sim, compartilhe esta história. Pode parecer pequeno, mas histórias têm poder. Alguém do outro lado da tela pode estar, neste exato momento, precisando ouvir exatamente isso. Talvez esteja em silêncio há muito tempo. Talvez ache que está só. Talvez não saiba que ainda tem escolha. Inscreva-se no canal. Este canal foi criado para dar voz a histórias como a de Elise, reais, humanas, tocantes. A cada nova narrativa, queremos lembrar que a empatia é mais forte que o preconceito, que a coragem não precisa ser grandiosa para ser transformadora, e que cada um de nós carrega dentro de si a possibilidade de acender luzes na vida dos outros. Ao se inscrever, você não só acompanha nossas próximas histórias, você nos ajuda a fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. O algoritmo não é movido por justiça, mas por engajamento. Cada curtida, cada comentário, cada clique ajuda a fazer com que a verdade tenha mais espaço na internet. Comente. Queremos ouvir você. O que sentiu ao ouvir a história de Elise? Houve algum momento que mexeu com você? Já passou por algo parecido? Seu comentário pode fortalecer outras pessoas, pode até salvar alguém. Já pensou nisso? Às vezes, um desabafo sincero pode criar uma corrente de apoio, de cura, de reconhecimento mútuo. Curta o vídeo. Esse gesto rápido mostra ao sistema que vale a pena entregar este conteúdo a mais pessoas. Não é sobre números, é sobre alcance. Sobre fazer com que histórias como essa não sejam esquecidas,
abafadas, apagadas. Ative o sininho, para que você não perca nenhuma nova história. Porque, se essa te tocou, talvez a próxima possa mudar ainda mais. Ou ajudar alguém que você ama. Ou ser aquela fagulha de coragem que faltava para você agir. Se você trabalha na saúde, sabe o quanto essa profissão pode ser bela e cruel. Entre plantões exaustivos e decisões impossíveis, há vidas inteiras sendo tocadas por suas mãos. E muitas vezes, ninguém vê. Mas nós vemos. E queremos que você saiba, sua dor importa. Seu cansaço importa. Sua voz importa. Se você é paciente, familiar, cuidador, saiba que também faz parte dessa teia. As relações humanas são frágeis, e o que parece pequeno, um olhar, um gesto, uma escuta, pode se tornar imenso para quem está do outro lado. Se você nunca pisou num hospital, mas sente no peito que o mundo precisa de mais justiça, mais escuta, mais compaixão, então essa história também é sua. Porque, no fim, todos nós somos Elise. Ou podemos ser, e todos nós conhecemos um remimbre. Ou talvez já tenhamos sido cúmplices do silêncio, ainda que sem querer. Mas hoje, agora, temos a chance de fazer diferente. Se você conhece alguém que está sendo injustiçado, não vire o rosto. Se ouviu uma denúncia sendo abafada, não se cale. Se vê um sistema que finge que está tudo bem enquanto machuca quem cuida, fale. Haja ponto apoio. E se você já foi Elise em algum momento da vida, alguém que tentou fazer o certo e pagou o preço, então receba, agora, nosso mais profundo respeito. Você não está só. Sua história também merece ser contada. Aqui, neste canal, queremos ser abrigo para essas narrativas. Não buscamos heróis perfeitos. Buscamos pessoas reais, que erram, caem, se levantam, que têm medo, mas seguem, que foram invisíveis por muito tempo, mas que agora têm onde ser vistas. E se você sente que precisa falar, mas ainda não sabe como, escreva. Mesmo que não publique, mesmo que só para si, comece a contar sua própria história. Um dia, ela pode ser o farol de alguém. Talvez não possamos mudar o mundo todo, mas podemos mudar a vida de uma pessoa. E isso já é mais do que o suficiente. Como Elise nos ensinou, não é preciso gritar para transformar. Basta não fingir que não viu. Basta não se calar. Obrigado por chegar até aqui. Por escutar com o coração aberto. Por permitir que essa história fizesse parte do seu tempo. Se tocou você, toque outros. Se inspirou você, inspire outros. Se curou algo em você, ajude a curar alguém. E lembre-se sempre, você não está só. Aqui, sua voz tem espaço. E sua coragem tem eco. Inscreva-se, compartilhe, comente. E volte sempre. A próxima história pode ser a sua.